Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. E cada dia que passa, a gente pensa que não vai ter uma coisa mais doida e de vez em quando aparece. Nós falamos ontem aqui sobre a tentativa de Bolsonaro ameaçar o Congresso Nacional e mostrar que tem força para a bolsomiada, a gadaiada, mostrar tanques de guerra, blindados para a rua. A expectativa era enorme, né? Inclusive teve deputado bolsonarista utilizando foto de desfile do exército chinês como se fosse aqui no Brasil. É uma papagaiada doida. Bolsonaro vira meme mundial por conta do fracasso. Virou piada. E os internautas não perdoaram esta gafe de Jair Bolsonaro. Agora teve outras complicações, o Bolsonaro se complicou ainda mais por conta disso. Assessores de Bolsonaro admitem que desfile foi organizado para intimidar judiciário e legislativo. De acordo com auxiliares de Jair Bolsonaro, a ideia de fazer um desfile de tanques na esplanada dos ministérios foi para intimidar mesmo os poderes legislativo e judiciário, além de passar a imagem de que ele conta com o apoio das Forças Armadas. Alguns militares, no entanto, avaliaram que o evento mostrou a fraqueza do governo em um contexto de alta reprovação. Gente, agora imagine o próprio Palácio do Planalto, os próprios assessores do Bolsonaro, admitindo aquilo que a gente já sabia aqui. Agora, o seu Arthur Lira saiu pela tangente dizendo não, foi uma questão de coincidência. Coincidência não existe aqui em Brasília. É uma palavra que não existe em Brasília. Se alguma coisa está acontecendo, porque planejado assim foi. Essa situação de agora, os assessores confirmarem de que este ato em Brasília foi apenas para mostrar força, poder do Bolsonaro para a bolsomiada. A gadaiada ficou louca. A gadaiada teve delírios, né? Teve assim, orgasmos múltiplos na internet. Agora vai, militares na rua, tanque. Esse pessoal é tarado por tanques. Falou em tanque e pensou logo no canhão. É uma coisa assim absurda. E eles espalharam a ideia. Mas, gente, o que deu de gado pingado aqui hoje na Praça dos Três Poderes foi um gado pingado mesmo. Bolsonaro achava que ia dar muita gente. E o que deu mais também o que falar foi o fumacê do tanque. Passou 2 tanques lá na frente e um deles estava assim, parecia aqueles motorzinhos lá do interior quando eu era criança, mas parece que estava peidando. Gente, a situação foi vexatória. O que o Bolsonaro queria era passar força, passou fracasso. O que ele queria era, ele achava que o alto comando iria ficar a favor dele, se lascou. Isso porque o alto comando criticou esse desfile. O alto comando do Exército pressionou o comandante da Força General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira a não atender a convocação do ministro da Defesa Braga Neto para participar de cerimônia de entrega de um convite da Marinha a Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Para o militar, o não atendimento à convocação de um superior configura ato de indisciplina e, no caso de Paulo Sérgio, a única forma de evitar o cometimento da infração seria pedir demissão do cargo, precisamente o que o alto comando queria. É o seguinte, porque o alto comando, o exército, todos os generais sabiam, e a gente que aí trabalha com comunicação aqui em Brasília, sabe que essa situação que o Bolsonaro criou de uma hora para outra é uma situação patética, vexatória, uma tentativa de intimidar o Congresso Nacional diante do voto impresso que vai ser reprovado pelo Congresso Nacional. Hoje pela manhã, o Omar Aziz, senadores Rogério Carvalho, o senador Eduardo Braga e também o senador Otto Alencar desceram a lenha no Bolsonaro sobre essa situação. Uma situação vexatória, intimidatória e ao mesmo tempo patética. Porque isso mostrou que ele está para tudo, ele pode fazer tudo. Só que mostrou hoje aquilo que a gente já desconfiava, não é? Ele não tem poder ali dos altos, dos bilionários brasileiros. Agora, o momento que ficou mais vexatório foi isso. Eu vou passar aqui os memes que foram feitos
através disso. O presidente Lula também deu a sua opinião sobre o que aconteceu e chamou de patético o que aconteceu hoje aqui em Brasília pela manhã. Vamos ver. Agora, essa posição do alto comando é muito importante, porque o alto comando sabe que dia 10 de agosto não acontece nada aqui em Brasília. Não há um evento, não há uma data específica, não há nada programado para que o Exército, com blindados, com tanque, com tropa, entre aqui no plano piloto para fazer essa demonstração. Foi uma forma que o Bolsonaro encontrou para tentar mostrar que tem poder. Se lascou. Vamos ver o meme que fizeram? Aí eu coloco para vocês o que o Lula falou sobre essa situação. Olha o meme que virou a expectativa e a realidade. Olha isso, gente. Essa era a expectativa, olha. Aí o outro falou, dengue aqui não. Essa foi o medo. O outro disse, medo do Suriname invadir o Brasil depois desse vexame. É o que rolou na internet. Pamonha, medo. pamonha, Agora pamonha. olha isso. É o carro da pamonha. Vai, pamonha freguesa. Gostosa. Quentinha. Compra o cobre. Compra o chumbro. Compra o metal. Geladeira velha. É o carro do ferro velho. Essa aqui fez até uma brincadeira com Mianmar, lá no dia que deram o golpe em Mianmar. Que coisa, hein, pessoal? Agora, o mais interessante ainda disso é que os bolsonaristas, deputados bolsonaristas, estavam usando foto do exército chinês para exaltar o desfile. É patético mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês isso, para que a gente veja a que ponto chega esse absurdo, né? Eu vou colocar aqui, eu pensei que eu tinha salvado aqui para vocês, espera aí, rapidinho. Eu vou colocar porque é importante a gente ver que a gadaiada, ela faz aquele maior alarde, pessoal, faz o maior alarde, é isso e aquilo. E da hora que acontece o fracasso, eles não querem ali o ônus. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha isso aqui, ó. O bolsonarista fazendo o seguinte. Alguém lembrou? Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui grande. O Yuri lembrou e disse assim, e o deputado federal Ottoni de Paula, que foi elogiar o desfile das Forças Armadas compartilhando uma foto do exército da China. Deposite aqui sua risada para o pastor. O pastor lhe disse assim, ô Formosa, nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com meu patriotismo. Só que o patriotismo dele, ele pegou a foto e colocou a foto do exército chinês. Logo o Bolsonaro, que fala tão mal da China, que é comunista, usando o desfile do exército chinês para exaltar o desfile horroroso que nós tivemos aqui.
Olha, o Exército poderia ter saído dessa sem esse mico todo, né, pessoal? Poderia ter saído dessa sem esse vexame todo. Pra que isso? Agora parece que até o Suriname está fazendo projeto para invadir o Brasil. Depois disso fica complicado, pessoal. A gente sabe que tem armas, que a gente tem armas e tudo mais, a gente brinca um boi aqui, mas esse desfile, essa demonstração foi patética, ridícula. Aliás, o presidente Lula falou sobre isso também, olha só o que ele disse. A repercussão segue também com todos os líderes políticos. E aí, o talvez futuro adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, que é, sem dúvida nenhuma, o foco de tudo isso que a gente está acompanhando, já se pronunciou em entrevista agora pela manhã a uma rádio. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou esse desfile de uma cena patética. Inclusive, a cena patética de hoje, sabe, de receber um convite com um pequeno desfile militar na frente do Palácio, sabe, eu acho que nem Sarney, nem Fernando Henrique Cardoso, nem eu, nem Dilma, nem Temer, nunca precisamos disso. O cara quer entregar o convite, o cara pega um avião, desce em Brasília, vai no gabinete, entrega um convite e acabou. Não precisava inventar um desfile militar na frente do Palácio Planalto para entregar. Mas isso é o jeito do Bolsonaro desgovernar o Brasil. Tá aí, o ex-presidente Lula. Olha, gente, está certíssimo o presidente Lula. Até lembra que nem ele, nem a Dilma, nem o Itamar, nem o FHC precisaram disso. Isso é patético, ridículo. Agora, isso não tira a gravidade do ato. Apesar de ter sido patético, etc., virar piada, isso não tira a seriedade do ato. Isso não tira a gravidade do ato, propriamente. Por quê? Porque isso é grave. O que ele utiliza, e aí os próprios assessores dele dizem que ele fez isso para intimidar o judiciário e o poder legislativo. Ele fez essa demonstração patética, não havia necessidade de fazer isso, não houve qualquer planejamento, nunca aconteceu dia 10 de agosto, qualquer desfile militar dentro aqui de Brasília. Isso é mentira daquelas pessoas que disseram que era programado. É mentira. Ele fez para dar uma demonstração de força e se lascou. Sabe, uma coisa ridícula. Isso não tira a gravidade. O Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal e a Câmara têm que responder a esse genocida de uma maneira enérgica. Prender, em primeiro lugar, exonerar, o Supremo Tribunal Federal precisa, afastar imediatamente o general Braga Neto, porque é o capacho do Bolsonaro. Eu o respeitava assim que entrou lá, porque eu achei que ele jamais se daria a tal luxo, jamais se sujaria a tal ponto, jamais se ficaria tão baixo a ponto de se sujar dessa maneira. General Braga Neto, isso é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para as Forças Armadas, é uma vergonha para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. O senhor envergonha a memória de grandes homens que passaram por este Brasil aqui defendendo as cores verde-oliva. Isso é uma vergonha. O mínimo que o Supremo tem que fazer é afastar ele das funções e impeachment no Bolsonaro. É exatamente isso. E esperar da PGR nada vai acontecer. Apesar de ter sido essa piada, esse fracasso, o ato é gravíssimo e não deve ser esquecido por ninguém. A afronta que hoje o Bolsonaro fez ao Congresso Nacional Judiciário não podem passar despercebido. Se passar despercebido, o covarde conivente vai ser Arthur Lira. Olha, gente, o maior jornal em inglês trata Brasil como Banana Republic, após desfile militar golpista de Bolsonaro. Numa reportagem corrosiva, um dos mais relevantes jornais do Ocidente classificou o desfile militar da tentativa desastrada de um presidente sitiado de projetar força. Com ironia e comentários sobre o desespero do governo para se manter no poder, a imprensa internacional repercutiu nesta terça-feira o desfile militar organizado por Jair Bolsonaro. O jornal britânico The Guardian citou como críticos qualificaram o ato de desfile da República de bananas, enquanto chegou a ironizar o fato de que imagens de desfiles da China foram usadas por aliados de Jair Bolsonaro para marcar a data, adicionando o sentido de absurdo ao evento.
O jornal e outros pelo mundo destacaram como o ato durou apenas 10 minutos e contou com tanques que soltavam fumaça. O Guardian também cita a baixa presença de apoiadores de Bolsonaro e indicou como críticos classificaram o evento de fiasco. Já o jornal francês Le Monde destacou que o desfile era inédito nos 30 anos da democracia brasileira, mas explicou como Bolsonaro vive uma queda de popularidade diante de 564 mil mortes por Covid-19. As pesquisas preveem também uma grande derrota contra o ex-presidente Lula, indicou o jornal sobre um possível confronto em 22. O jornal de referência na França ainda cita como no Brasil há um temor de um cenário à la Trump, numa situação de um presidente que se recusa a deixar o poder. Bolsonaro, que sabe que as instituições de Brasília são mais frágeis que as de Washington, não faz nada para dar garantias. Aí ele citou: se não tivermos voto impresso em 2022, teremos um problema pior que nos Estados Unidos, disse em janeiro. Em Portugal, na Bélgica, no Canadá e nos Estados Unidos, a imprensa também fez uma relação entre o desfile e a situação pouco confortável de Bolsonaro nas eleições de 2022. Na Espanha, a agência pública EFE chamou o ato de inusual. A agência de notícias, o jornal na Argentina, La Nación, destacou como partidários do governo que se concentraram diante da presidência, alguns levando cartazes pedindo uma intervenção militar para salvar o Brasil. Já a Reuters, que tem a sua agência alemã, apontou como políticos de todo o país classificaram o desfile como intimidação. Entre os governos estrangeiros, a reação foi de menosprezar a importância do que o Bolsonaro fez. O temor de parte da comunidade internacional é de que isso seja simbólico do comportamento de Bolsonaro e uma tensão que poderia levar a uma instabilidade política. Para diplomatas estrangeiros ouvidos pelo UOL, o ato deixa o presidente, de certa forma, o Brasil, ainda mais isolado e mais fraco. Hoje, sair uma foto com Bolsonaro é comprometedor para qualquer líder político, disse a agência europeia. Olha que mico, é o micaço internacional que o Brasil passou. E o general Santos Cruz diz que desfile golpista é ataque ao Congresso e ao STF. Ele disse: esse é um exercício de rotina. Se a intenção é convidar o presidente, o ministro da Defesa pode ir até a pé fazer isso. Não precisa mobilizar aparato militar onde estão localizados os três poderes, criticou o general. A gente sabe disso. O senador Tasso Gereissati, em declaração durante a CPI da Covid, criticou duramente o desfile de tanques do Exército promovido por Jair Bolsonaro nesta terça-feira. Ele disse, ele falou assim: olha, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Inclusive eu sei que são democratas que apoiam o governo, as ideias, mas que são essencialmente democratas, fazer com todos nós um coro de protesto contra esse absurdo, vexatório, o que aconteceu. Olha, a gente sabe que o que aconteceu é apenas o Bolsonaro fazendo aquilo. Estica a corda, vamos ver no que vai dar. Faz isso, vamos ver no que vai dar. Bora ver. Bolsonaro precisa ser interditado, parado, porque essa situação não pode continuar de Bolsonaro achar que pode fazer tudo no Brasil. Tudo, e fica do mesmo jeito, do jeito que está. É um absurdo que a gente aguente essas coisas. Agora, muita gente falou que o tanque de guerra, esse tanque aqui, passando lá, era o verdadeiro cortina de fumaça. Pessoal, o pessoal não perdoa não. Ele diz assim, ó, é uma verdadeira cortina de fumaça. É isso que o Bolsonaro quis no país. Eu vou colocar aqui novamente o vídeo, porque vários memes aconteceram depois desse patético desfile. Aí eles disseram assim, olha, isso aí é cortina de fumaça, não é? Pamonha, pamonha, Olha aí, pamonha. além de chamar o carro da pamonha, o pessoal disse assim, ó, isso aí é é da dengue. O outro falou, olha, o Bolsonaro fazendo cortina de fumaça em frente ao Palácio do... Agora nós sabemos por que ele não quer que as pessoas descubram Covaxin, essas coisas todas, a lambança que tá.
Olha ali, gente, a verdadeira cortina de fumaça do seu Jair Messias Bolsonaro. Que vexame, que fracasso. À noite, às 21h45, eu, o professor Roberto Cardoso, estaremos de voltas. Até eu. De volta com mais informações às 21h45 no Critica Brasil. Esta é a verdadeira cortina de fumaça. Critica Brasil volta à noite, aqui firme e forte no Critica Brasil à noite. Nós aqui em Brasília estamos bem, viu? Quem tá mal é Jair Bolsonaro, que deu um verdadeiro tiro no pé. Agradeço. Lula lá! E a gente aqui. Tchau, pessoal. Beijo. E a gente aqui. Tchau, pessoal. Beijo.